Meus amigos, estamos novamente com o programa Mercado e Ação, que vai ao ar nas terças-feiras às 22 horas e 30 minutos, com reprise aos sábados de manhã, às 8, online, internet, www.poatv.net e também pelo celular ao vivo. Hoje recebemos Alcebiade Santini, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, entre outras participações que ele tem. E vamos discutir o Código de Defesa do Consumidor. Não o código, mas a correta compreensão, tanto por parte das empresas quanto dos consumidores. Também recebemos Lourenço Marchionati, presidente da Comissão de Licitação do Correio, aqui no estado do Rio Grande do Sul, com quem nós vamos discutir por que as pequenas e microempresas participam tão pouco, ou têm um espaço tão grande para elas participarem, dessas concorrências. Então fique conosco e vamos juntos. Hoje nós estamos recebendo aqui Santini, Alcebiade Santini, mas todo mundo conhece por Santini, né? Exato. Santini. Santini é o ex-funcionário do Ministério da Justiça, a época que estava na atividade laboral remunerada. Exato. Como funcionário, e exerceu aqui nos estados do Sul a Inspetoria Regional da Secretaria do Direito Econômico, que foi, na verdade, a grande época em que os direitos do consumidor começaram a ser trabalhados com uma seriedade maior, né? Também é presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, conselheiro do CONDECOM, que é o órgão de proteção, órgão de proteção não, é o Conselho de Proteção ao Consumidor Municipal, e do CEDECOM, que é o equivalente estadual. Resumindo, é um dos maiores especialistas no regramento das relações de consumo entre fornecedores e consumidores. Porque não dá para dizer, Santini, me diga se eu estou errado, que a relação não é só para proteger o consumidor, é para proteger a boa relação de consumo. Com certeza. Primeiro, agradecer o convite desse jovem executivo aí, promissor, né, Luiz Antônio, que além de ser um grande executivo, e a gente tem uma relação desde 1996, né, 97, longa, quando a gente assumiu essa inspetoria regional. E é importante dizer o seguinte, que primeiro o código, que ele surgiu em 1990, mas entra em vigor em março de 91, então nós estamos comemorando este ano 23 anos de efetividade do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas essencialmente ele busca exatamente a harmonia entre os atores, né, fornecedor e consumidor. Nesses quase 25 anos, 23 anos, né, a sociedade brasileira já conseguiu compreender ou apenas obedece o Código? Lamentavelmente eu acho que os grandes atores que deveriam usar com mais efetividade essa lei, que é uma lei que a gente até diz que veio e pegou, porque a mídia tem dado muita oportunidade, ela não é respeitada e não é conhecida integralmente pelos dois atores principais, que é o consumidor e o fornecedor. E a gente sempre tem dito o seguinte, que ambos têm direitos e deveres. Então nós, e eu que atuo na prática, né, fazendo conciliação e mediações entre fornecedor e consumidor, e é um trabalho sem custo nenhum para os atores quando tem um conflito, a gente tem afirmado que no máximo 10% dos consumidores que são lesados nos seus direitos conhece ou se conhece não procura os seus direitos. E o procurar os seus direitos não é procurar os órgãos de defesa do consumidor no campo administrativo ou judicial. Não, é procurar os seus direitos inicialmente sempre com o fornecedor. Santini, dentro dessa linha, o consumidor decorou a cláusula na qual ele está afeto àquela situação. Uhum. Porque fez uma propaganda e eu fui na loja e me senti isso ou me senti aquilo. Isso. Mas ele decorou aquilo. Ele não compreendeu o código. Não, exatamente. Ele sabe muito mais de ouvido, né? Porque a própria imprensa divulga alguns conflitos e algumas situações, ou quando surge uma nova norma para reforçar o que já está no próprio Código de Defesa do Consumidor, como normas que têm surgido aí na área de telecomunicações, nada mais é do que aprofundar ou esclarecer já o que o Código estabelece.
essa incompreensão por parte das pessoas não é incompreensão porque a norma é difícil, é incompreensão porque não estudaram a norma. Perfeito. Isso é o que está levando principalmente as agências reguladoras a reescrever o Código de Defesa do Consumidor como se legislação sua fosse. Por exemplo, determina que tenha que botar um cartaz avisando que algo é perigoso ou uma instrução de como funciona. Porque elas reescrevem. É para poderem multar, para poder autuar ou porque existe... Não, Luiz Antônio, tu tocou num assunto que agências reguladoras que surgiram, a primeira foi a Gergs, a nossa aqui do Rio Grande do Sul, sim, elas têm uma missão nobre, exatamente nessa área de conciliação e mediação entre fornecedor e consumidor e como órgão regulatório também. Mas, porém, principalmente as agências a nível nacionais, que atuam a nível nacional, elas têm um foco distorcido da sua missão nobre. É que há um exagero, muitas vezes, de ocupar os cargos da agência com profissionais que não têm o perfil adequado, que a gente chama, na prática, loteamento de cargos. Então, isto aí descaracterizou o papel nobre da agência. Agora, a agência, muitas vezes, também desconhece, por falta desse perfil executivo, que quem comanda a agência e seus conselheiros, muitas vezes, eles baixam normas que não seriam totalmente desnecessárias, é só ler o código. E muitas vezes, e o mais grave, muitas vezes confrontando uma norma, muitas vezes que tem hierarquia inferior a uma lei, né? Sim. Uma lei que está lá, que tem origem nos seus princípios da Constituição, então confrontando inclusive o próprio código. Então ela é ineficaz por essência. O que tem que haver? Isso pode ser um facilitador da fiscalização da agência. Pode. Porque aí fica ao nível dela punir. Exato. E vou te dar um exemplo aqui que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, aliás, a agência Anatel, vamos citar o nome, a Anatel. A Anatel tem um trabalho nobre, inclusive, de atuação forte em notificações de multa. Ela consegue, no máximo, efetivar 5% do total de multas emitidas. E aí tu vai perguntar assim, mas o que está ocorrendo? É que os órgãos multados, que são os fornecedores poderosos economicamente e de conhecimento e de inteligência, tem grandes advogados, eles retardam através de recursos, seja no campo administrativo, seja no campo judicial. A empresa que não tem esse tamanho para ter essa estrutura por trás dessa retaguarda e tiver cometendo intencionalmente ou não algum erro, algum equívoco, alguma incompreensão, ela tem que torcer para que a fiscalização se dê a partir daquele que vai cobrar mais barato pela punição. Ou seja, um mesmo pecado, tu pode te ajoelhar para vários santos que a penitência é diferente. Se é o PROCON que chega, é um tipo de ação, se é uma delegacia do consumidor, é outro tipo de punição, se chega o Ministério Público, é outro, e todos podem punir pela mesma coisa. Pode. E aí e muda o tamanho da punição. Exato. E também a repercussão, digamos assim, do erro frente ao segmento dos consumidores. Vamos pegar o caso do leite. Uma situação grave aí que o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura e o Ministério Público atuaram de uma forma conjunta, a qual nós coordenamos um comitê específico de alimento, onde tem todos os atores de todos os segmentos, inclusive o Poder Judiciário, no sentido de fazer uma ação preventiva e educativa com fornecedores. E olha que isso é importante. Agora, quando há um risco à segurança e à própria vida do consumidor, aí... Claro que o valor pecuniário da multa está muito relacionado ao faturamento da empresa. Eu também não posso impor como agente fiscalizador uma multa que eu vou quebrar a atividade econômica. Sim. Então, eu tenho que ter equilíbrio. Agora, isso é importante dizer o seguinte, o que está faltando hoje nessas relações? Primeiro, tu vê um cenário seguinte, eu digo o seguinte, tem bandido e mocinho dos dois lados. Nós temos consumidores que também são malandros, que praticamente estão buscando algumas brechas, alguns nichos aí, para ver se pode buscar... Se fatura o dele. Isto. E tem fornecedor que a gente chega a afirmar que detesta consumidor. E vou citar alguns exemplos. Tem, por exemplo, alguns segmentos que eles têm assim, e aí a questão de gestão mesmo, do negócio e gestão da relação de consumo.
Por exemplo, eles têm um trabalho muito bem feito na hora da venda. E pós-venda abandona o consumidor. E aí é um tiro no pé desse fornecedor, porque no momento que ele abandona e o consumidor tem um problema e ele não dá um amparo, ou ele não prepara as pessoas que atendem o consumidor lá na ponta para ter poder decisório, ele está perdendo não só aquele consumidor, como tantos outros que será multiplicada essa experiência negativa no relacionamento do consumidor que foi lesado. Santino, nós estamos falando, na verdade, de uma cultura, de uma percepção um pouco diferenciada. E quando a gente fala de cultura, a gente começa a falar também na escola. Perfeito. São muito poucas as escolas que têm um trabalho de formação com seus jovens, com seus alunos, nossos filhos. Exato. Para a correta compreensão, para que não precisem nem punir, nem serem punidos adiante. Aqui em Porto Alegre, tu tens conhecimento de um trabalho saindo fora das escolas jurídicas? Um trabalho regular? Regular não, ele é pontual. Por exemplo, nós temos o segmento da Companhia Zafra, que tem um trabalho junto às escolas do município, que prepara os alunos para uma consciência de consumidor responsável. E aí, isto que é importante, porque não podemos nós também pensarmos que tendo dinheiro eu posso consumir independentemente da minha necessidade básica. Então, isso é importante. Eu tenho dito o seguinte, se você quer ser um consumidor responsável, faça 3 perguntas antes de adquirir um produto ou serviço. Primeira pergunta, esse produto ou serviço é indispensável? É. Segunda pergunta, eu tenho condições de comprar à vista? Tenho. Terceira, eu preciso urgentemente? Preciso, então compra. Caso contrário, relega, porque pode ser apenas um capricho, né, e não uma necessidade. Mas voltando ao teu ponto de educação, que é importante, eu acho que falta muito. Não só na área da relação de consumo, no direito e dever do consumidor e fornecedor. Eu acho como todos, se tu pegar Porto Alegre, eu digo o seguinte, e eu posso dizer isso porque eu conheço Porto Alegre, porque ando a pé e de bicicleta. Essencialmente, então tu conhece. Há um desamor em relação à nossa cidade. Há um desamor. Sujeira, e aí não é só questão de gestão pública, é a educação do povo. Nós não adoramos e não amamos nossa cidade. Então, tudo isto passa obrigatoriamente por uma educação. E aí tu vai dizer o seguinte, mas qual é o nível da nossa educação, que foi uma das melhores do país? No Rio Grande do Sul, hoje nós estamos também no mesmo nível. Dizem que a educação, agora é um contrassenso que eu vou falar, mas a educação está pela punição. Alguns países que se visita não tem nenhuma sujeira no chão, aonde a multa pode existir por sujar. Agora, aonde não tem multa é sujo. Dentro do cinema é uma imundície. Isso acontece. Mas aí tu faz o seguinte, pega o exemplo de Porto Alegre. A multa é pesadíssima por lixo e cocô de cachorro liberado nas calçadas. Não existe, Luiz Antônio, lamentavelmente eu digo isso desde 96, não existe capacidade efetiva de fiscalização. Ou o povo passa a ser o fiscal permanente e faça seu dever de forma efetiva, ou todos seremos perdedores. Vamos entrar na discussão da moral ética e da moral punitiva, e o nosso tempo não vai permitir hoje, mas fica a discussão já encilhada, como se diz no nosso estado, por um próximo encontro nosso. Se o nosso espectador ficar com alguma dúvida, tiver alguma dúvida, dá o e-mail que ele pode enviar uma consulta. Esse nosso trabalho é totalmente voluntário, né? Eu tenho dito o seguinte, que não precisa ir no PROCON. Não sou concorrente do PROCON, mas nós fizemos melhor que o PROCON sem sair de casa. Telefone 32 23 5981 e o e-mail é do fórum. F de faca, E de estado, D de dado e C de casa. fedc@terra.com.br. Bom, ficamos aqui agradecendo a presença do Santini, que abrilhantou essa nossa noite de terça-feira, e esperamos contar novamente com a tua presença. Muito obrigado. Mercado de Ação é o seu programa das terças-feiras. Vai ao ar às 22h30, transmissão online em www.poatv.net, transmissão também pelo seu celular e com reprise às 8 horas do sábado. Aqui você tem a informação que a sua empresa precisa para ser ainda mais competitiva. Voltamos em seguida.